A prática do cangaço marcou um interessante momento da história do Brasil. Grupos de homens armados vagueavam pelos sertões, principalmente do Nordeste, buscando meios de sobrevivência e o enfrentamento dos poderosos com o uso de suas armas e de sua coragem. O termo cangaceiro, em suas origens, faz referência do termo canga, peça de madeira usualmente colocada nos muares e animais de transportes. Assim, a palavra cangaceiro, originalmente, e faz uma alusão aos utensílios e os cangaceiros carregavam em seu corpo. Além disso, essa ideia heróica sobre cangaceiro é equivocada. Os primeiros cangaceiros de que se tem relato eram, de fato, prestadores de serviço aos chefes políticos locais. Perseguiam e matavam os inimigos políticos dos coronéis de uma região. Somente nos primeiros anos da República Oligárquica é que os primeiros grupos independentes de cangaceiros surgiram. Através de práticas criminosas, esses grupos constituíram um grupo social à margem das estruturas de poder e das relações sociais vigentes durante o tempo das oligarquias. De acordo com seus interesses, os cangaceiros estabeleciam alianças com aqueles que oferecessem vantagens econômicas ou proteção às suas atividades. Um dos primeiros cangaceiros que se tem registro é Antônio Silvino. Buscando vingar a morte do pai, ele formou um bando que lutava contra a polícia, promovia assaltos e armava tocaias contra autoridades governamentais. Anos mais tarde, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, formou um dos maiores e mais duradouros grupos de cangaços existentes na região Nordeste. Sua família, de origem pernambucana, já se envolvia com a prática do cangaço, fazendo parte inicialmente do bando do senhor Pereira. Lampião aprimorou a sua habilidade em matar inimigo e realizar assaltos. Seu apelido foi criado devido à sua rapidez no gatilho e à luz que saía do cano de sua arma. Em 1922, ele passou a liderar o grupo do senhor Pereira. Vários documentos demonstram as formas de ação do grupo de Lampião. Em algumas cartas do próprio punho, Lampião exigia o pagamento de quantias em dinheiro em troca, não invasão às cidades. Estendendo sua ação em inúmeros integrantes, o bando de Lampião chegou a atuar contra a coluna Prestes, pelo menos a preparação para a coluna Prestes em 1926. Só no ano de 1938 que Lampião foi subjugado pelas forças militares do Estado. Os principais líderes do seu bando foram decapitados e tiveram as cabeças expostas em diferentes cidades nordestinas. Como a sociedade hoje vê aquele movimento do cangaço? É a primeira pergunta que eu faço, e eu vou começar ali com o Ângelo Osmiro Barreto, que é historiador e pesquisador no assunto. Bem, professor, o cangaço, como bem o senhor falou, um movimento sedioso que existiu principalmente no início do século XX, né, onde teve o auge com Virgulino Ferreira da Silva, e antes disso tivemos Jesuíno Brilhante, que foi um cangaceiro potiguar, que daí vem a fama de Virgulino de ser um cangaceiro heróico, né? Que é uma visão equivocada que muita gente tem hoje do que aconteceu na época do cangaço. A maioria dos fatos vem da questão de Jesuíno Brilhante, que era um cangaceiro potiguar, que esse sim podemos chamar do cangaceiro romântico, cangaceiro Robin Hood, né? Então muitas histórias, principalmente histórias orais, vieram para hoje, no nosso tempo, desvirtuadas. Então, algumas pessoas têm uma imagem do cangaceiro herói, né? Isso também se deve na década de 60, com principalmente um escritor nosso, um escritor cearense, né, Rui Facó, que uma forma de procurar um herói nordestino, achou que Lampião poderia fazer esse papel, né? Então ele escreveu um livro chamado Cangaceiros e Fanáticos, e ele fez essa analogia de Lampião com um herói sertanejo. Então muita gente hoje acha que Lampião foi um herói que na realidade ele não foi. Ok. Manuel Severo Gugel Barbosa. Bem, a gente observa que, como o nosso querido professor Ângelo falou, que existe esse paralelo que a gente observa facilmente na própria literatura, algumas linhas
tratam o próprio Virgulino como um herói. Outras linhas já tratam o Virgulino como um bandido sanguinário, desalmado. E nós temos que, enquanto pesquisadores, ter muito cuidado com essa leitura e quando fazemos esse tipo de análise. E a gente sempre gosta de dizer que o fenômeno do cangaço produziu história, não produziu heróis. Produziu história a partir do movimento marginal, de fora da lei, e que teve em Virgulino o grande ícone, porque Virgulino, na verdade, se destacou pelo seu gênio, era um homem à frente do seu tempo, sem dúvida nenhuma, e hoje a sociedade começa a rediscutir o cangaço sobre outras óticas. Hoje a gente percebe discussões aprofundadas, antropológicas, sociológicas, e traduzindo realmente a dimensão do fenômeno, deixando de lado apenas aquela dicotomia do bandido ou herói. Hoje, inclusive, Jonas, a gente que está preparando o Cariri Cangaço, tem se surpreendido pelo grande número de jovens que não conheceram de perto esse fenômeno, se inscrevendo para o seminário. E, sobretudo, mulheres. Isso tem me chamado muita atenção. Hoje, 70% das inscrições do seminário Cariri Cangaço é feito por mulheres. E isso já mostra realmente, desmistifica essa coisa que a violência, pelo menos demonstrada do fenômeno do cangaço, interessa só a homens, interessa só a esse ou aquele grupo. Hoje a gente percebe, e eu vejo a sociedade hoje estudando o cangaço sobre outras óticas. Isso é muito importante. Ok. Aderbal. Jonas, e essa história que você acabou de falar aqui, do heroísmo, né, de Lampião, eu vejo o seguinte: nós temos falta de heróis. Nós não temos heróis, né? Aliás, até temos, mas infelizmente esses heróis que nós temos não são tão estudados, não são tão divulgados como deveriam. Eu sempre digo que herói, talvez, Dragão do Mar. Esse sim foi um herói, mas Lampião não. Então, na falta desse herói que a gente tanto... O herói da gente, quem é? O pai da gente. Geralmente são os pais, são os grandes heróis que a gente tem, né? Na vida normal. Mas na história colocaram o Lampião numa posição em que realmente ele nunca esteve. Acredito que ele jamais foi herói para ninguém. Eu não entendo por que ao longo do tempo isso foi como uma bola de neve crescendo. E a grande maioria, inclusive, eu já vi depoimentos de professores, de pessoas estudadas, tratando o Lampião como herói, o que não é verdade. Lampião, se você lesse na cartilha dele, você iria ter como é que se diz? A convivência com ele boa. Por quê? Porque se você não lesse na cartilha dele, você ia sofrer. Tanto fazia você ser um simples homem do campo, como você ser um grande coronel. O homem do campo ia pagar com a vida, e o coronel ia pagar com morte de gado, queima de cercas e casas, isso e aquilo outro, entendeu? Então Lampião realmente, na minha opinião, foi um grande tirano que o Nordeste teve.